Seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal da Igreja em Itaúna no YouTube. Seja muito bem-vindo e que você tenha um bom desfrute nessa noite, através da palavra que vai ser falada. Possamos ter uma esfera gloriosa, que possamos tocar mais na vontade do Senhor. Jesus é o Senhor. Hoje estaremos vendo a mensagem número 22 desse Alimento Diário, da série Deus nos chama para seu reino e glória. A mensagem 2 desse alimento diário, que tem por título, afinal, o que detém o anticristo? E essa mensagem número 22, o título dela é Aprendendo com a parábola da figueira. Aleluia! Nós vamos aprender, que o Senhor possa nos mostrar, através desse exemplo, dessa parábola da figueira nessa noite. Senhor Jesus. E para começar, vamos começar orando para que o Senhor possa nos dar graça. Senhor Jesus, consagramos a Ti essa noite, consagramos essa transmissão, toda essa palavra, colocamos diante do Senhor, pedimos a Ti, fala para dentro de nós somos Seus filhos, somos aqueles que Te chamam pelo Seu nome, fala para nós nessa noite, ó Senhor Jesus, enche-nos com Sua vida, supra-nos cada um de nós nessa noite, nas nossas casas, enche-nos do Seu Espírito, Senhor, possa também me usar para falar a Sua palavra. Jesus é o Senhor. Primeiramente, sobre essa mensagem, número 22, queremos começar falando, aprendendo com a parábola da figueira. Queremos ver, primeiramente, um ponto muito crucial na vida da igreja, no nosso viver diário, que é a estrutura da vida da igreja e suas tradições. Isso que nos leva, Nós recebemos o Senhor, fomos salvos, fomos introduzidos no viver da igreja. A partir do momento que você creu no Senhor, recebeu Ele como Salvador da sua vida e foi batizado, agora você faz parte do corpo de Cristo, ou seja, você faz parte da igreja. Aleluia. Então, o nosso viver, ele se tem como base, como uma estrutura, um tripé, que são três itens cruciais da nossa vida, que é a fé, o amor e a esperança. Através desses três itens, nós temos a base para prosseguir, para avançar, para viver a vida da igreja. Nós vamos começar a falar primeiramente sobre a fé. Como já disse, a fé, ela é o próprio Senhor Jesus. Em Pedro mostra que a fé, quando você recebe o Senhor, ela foi distribuída igualmente para todos aqueles que receberam o Senhor. Ela foi igualmente dada. Então eu recebi o Senhor, o primeiro dia que eu recebi o Senhor, essa fé, a pessoa do Senhor entrou para dentro de mim, essa fé entrou para dentro de mim. Então agora, eu já tenho algo ali de Deus dentro de mim, fazendo parte da vida da igreja e vivendo. Mas essa fé, ela precisa se desenvolver, ela precisa de crescer, né? Tem um versículo que fala que obtendo o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a nossa alma sendo salva a cada dia, isso vai ser o quê? A nossa fé aumentando, a nossa fé crescendo a cada dia. Queria ler aqui com vocês, Romanos capítulo 10, versículo 17. Você pode acompanhar em casa juntamente comigo, Romanos 10, 17. Usa sua Bíblia nessa noite. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos, para nós ganharmos mais vida. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem, ela vem pela pregação, Senhor Jesus, e a pregação pela palavra de Cristo. Há uma melhor tradução aqui que nós temos, é a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais você ouve, quanto mais você desfruta da palavra de Deus, essa fé vai crescendo. Então, nós precisamos de estar o quê? Alimentando do Senhor, crescendo mais na vida da igreja, crescendo mais na vida de Deus, para que possamos estar desenvolvendo a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. E isso é um item muito importante, a gente ouvir a palavra de Deus. E aqui eu queria ler também, vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ó Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Senhor Jesus. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições
que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes. Irmãos, nós precisamos de permanecer firmes. E o que? Guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o Senhor, dia a dia, conviver né, na vida da igreja, buscando o Senhor, né, nós fomos aprendendo umas tradições saudáveis que nos levam mais para junto de Deus, para estar no Espírito, para ganhar mais do Senhor. Né? Não são tradições, né, que talvez que a gente possa ligar isso no passado, com as tradições religiosas, não isso, mas as tradições que nós aprendemos que nos leva a ter um viver saudável, que nos leva a ganhar mais do Senhor, que essa fé nossa possa aumentar a cada dia. E nós temos 5 itens na vida da igreja que nos levam a exercitar o nosso espírito. Né? São as 5 ferramentas, as 5 pedrinhas que os irmãos conhecem muito bem. Né? Vou citar elas aqui. A primeira é invocar o nome do Senhor. Né? Invocar o nome do Senhor nos leva a ser salvo. Paulo fala que ninguém fala Senhor Jesus a não ser pelo Espírito. Então eu invocando, ó Senhor Jesus, eu estou usando o meu Espírito. É aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. À medida que eu vou usando o meu espírito, eu vou sendo um com o Senhor. Então, essa primeira ferramenta que nós temos, esse item crucial, né, você que está nos ouvindo, né, tem essa prática na sua vida. Invocar o nome do Senhor é simplesmente chamar. Invocar é o sinônimo de chamar. Então você chama, ó Senhor Jesus, e Deus hoje é Espírito. E quando você chama, Ele entra para dentro de você e está ali misturado com você. Então nós não podemos deixar de invocar esse nome glorioso. Aleluia. E outro item também que nos leva a crescer na fé é ler e orar a palavra do Senhor. Eu preciso ler e a palavra tomando ela em oração. Né? Então, essa palavra, né, eu não vou ler por causa tem vários versículos a ser lido ainda. Colossenses 3,16 fala que a palavra de Deus precisa habitar ricamente em mim. Senhor Jesus. E ela vai habitar através de, como a gente leu no Romanos 10,17, através de ouvir, através de ler a palavra. Então, eu lendo e orando, eu pego a palavra e transformo ela em oração. Né? Você pega aquele versículo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí você vai orando, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Senhor, eu quero alegrar em Ti. Senhor, alegrai-vos em Ti. Só a Ti está a verdadeira alegria. Ó Senhor Jesus, está vendo? Você pega a palavra e transforma em oração. Então isso aí, né? Isso aí vai te ganhando, vai transformando e vai levando você a estar no Espírito. Né? E você pode pegar qualquer versículo ali na Bíblia que te leva a ser edificado. E também outro item é falar e cantar os hinos. Vamos ler aqui em Efésios 5, versículos 18 e 19. Efésios 5, 18 e 19. Senhor Jesus, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui fala, não embriagueis com vinho, vinho que tipifica os prazeres do mundo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós que somos filhos de Deus, nós precisamos de estar enchendo do Espírito. Né? E qual a maneira? Primeira, invocar o nome do Senhor. Segunda, ler e orar a palavra de Deus. Terceira, falar entre nós, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Nessa época de pandemia, né? Agora nós entramos novamente na zona roxa. Está restrito, né? Tem o toque de recolher, você não pode sair de casa a partir de 8 horas da noite. Usa seu tempo, não com rede social, com jornal que vai destruir a sua vida. Use seu tempo louvando o Senhor com hino, com cânticos espirituais. Pega um hino, né? As letras dos hinos são muito profundas, elas são cheias de vida. Pega um hino e desfruta esse hino, coloca ali no seu som ali, no seu computador, no seu celular, e vai desfrutando. E juntamente você vai falando esse hino e cantando. Sua esfera na sua casa vai mudar totalmente. Experimenta para você ver. Coloca para o seu filho, as mães que têm criança em casa, não fica deixando eles ocupar somente com internet, com vídeos de internet, põe hinos do fruto da vida, né?
vários hinos que nós temos aí, põe para as crianças também. Isso aí vai mudar a esfera e a realidade nossa na vida da igreja. Então, vamos usar essas ferramentas, amém? Senhor Jesus. E à medida, isso tudo é uma consequência, tá vendo? Eu invoco o Senhor, eu leio e oro a palavra, eu canto e falo os hinos, e, e também o que eu passo, com o conteúdo que eu tenho, eu começo o que? A ruminar. Eu começo a ruminar o quê? Você pegar uma palavra e começar a realmente ruminar ela de novo. Você começa a mastigar ela de novo e sentir o sabor. Não é igual os animais ruminantes. Eles regurgitam aquilo, mastigam de novo, voltam para o estômago. Isso aí que nós precisamos de fazer com a palavra de Deus. A palavra de Deus é insondável. Ela quer, cada dia mais, ela tem riquezas para nos dispensar. Então nós precisamos de ruminar a palavra. Isso também nos enche de vida. Ó Senhor Jesus. E também profetizar, né? Nós talvez não temos reuniões presenciais no momento, mas eu posso profetizar no meu trabalho, eu posso profetizar até mesmo numa mensagem ali no WhatsApp que eu mando para uma pessoa, eu leio uma porção, eu profetizo para ela. Porque quando você está cheio de vida, você não consegue ficar sem falar. Então, isso aí vai levar o que? A gente o Senhor vai ganhar mais de nós a cada dia. Aleluia! Senhor Jesus. E também as reuniões, né? Agora você está ouvindo em casa, né? Você está reunido com sua família, ou você está sozinho, mas o que você está participando de uma reunião, né? Várias casas, vários lares estão ouvindo a mesma palavra. Louvado seja o Senhor. E também quando liberar as reuniões presenciais, nós precisamos de estar junto com os irmãos, não faltando de reunião, valorizando o que o Senhor tem para nós. Né? Como eu falei, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra fora de mim é a palavra de Deus, mas ela é o quê? Ela é a palavra objetiva. Ela precisa ser transportada para dentro de mim para se tornar o quê? Essa fé subjetiva. Fora de mim, ela é o que? A fé objetiva. Eu creio na palavra, eu sei que a palavra existe e sei que vai acontecer. Mas ela dentro de mim, fazendo constituição da minha pessoa, ela se torna a fé subjetiva. Os irmãos lembram daquele exemplo, né, que o Pedro Dong deu do caminhãozinho transportando. Ele vai na fé objetiva e transporta para o nosso interior. Então, nosso espírito, ele transporta a palavra objetiva e transforma ela em fé subjetiva dentro de nós. Então, vamos estar usando o nosso espírito para poder ter nos suprido com a palavra de Deus. Isso então, irmãos, esses pontos que eu falei, isso tudo leva para nosso crescimento, nossa fé crescer. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu não posso estar no estágio inicial ali quando eu criei. Eu preciso de crescer a cada dia. Aleluia? Então isso é o primeiro item, né, do tripé da vida da igreja. É a fé. Então eu preciso de estar usando a minha fé. E automaticamente, usando a fé, eu vou estar indo para o segundo item, que é o labor de amor. Quando você está cheio do Espírito, você vai o quê? Você vai amar as pessoas. Eu amo quem trabalha comigo, eu amo o meu vizinho, eu amo até mesmo o inimigo meu, tá vendo? Mas por quê? Porque eu estou cheio do Senhor. Quando você está nervoso, as pessoas mexem com você, talvez você vai expressar a raiva. Mas quando você está cheio de Deus, as pessoas tocam em você, eles vão tocar na vida. Eu preciso viver dessa maneira. E você? Aleluia? Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos desfrutar mais do Senhor. E esse labor de amor, ele vai levar a gente para ter uma rede de cuidado. Na vida da igreja, louvado seja Deus, nós temos essa rede de cuidado, né? Nós temos vários serviços. O serviço das crianças, o serviço aos adolescentes, aos jovens, né? A terceira idade, tem aos casais, né? E tem N serviços. Mas eu preciso estar usando a minha fé. Eu preciso estar usando essa minha fé, enchendo para mim o quê? Cuidar dos irmãos com o amor do Senhor. A essência de Deus é amor. Então eu vou amar, não com o meu amor natural, com o meu querer natural, mas eu vou amar segundo a vontade de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essas ferramentas nos ajudam, né? E precisamos de avançar cada dia mais com o Senhor. Senhor Jesus. E além dessas redes de cuidado, irmãos, né, nessa época agora, né, louvado seja o Senhor pelos serviços que tem. Eu tenho 2 filhos, né, estão no serviço de adolescentes. Os irmãos do serviço de adolescentes sempre dão cuidado com deles. Estava tendo reunião presencial, tem várias lives, né? Louvado seja o Senhor. Mas além disso, eu preciso de cuidar deles em casa. Eu, como pai, eu não posso deixar a responsabilidade apenas para o serviço de adolescentes. Eu preciso estar o quê?
cuidando dele como pai, né? E para isso eu preciso de estar lendo a palavra. Se o meu filho me vê lendo a Bíblia, me vê lendo, orando ao Senhor, ele vai fazer o que eu estou fazendo. Mas se eu não faço, eu não vou servir de exemplo para ele. Então, além dos serviços, eu não posso deixar apenas, confiar no serviço apenas. O serviço nos ajuda, né? E essas redes de cuidado nos ajudam, né? O Ministério das Mulheres ajuda as irmãs, né? Tem a oração no sábado à tarde, muito, muito esplendoroso, né? Muito cheio de graça. Mas eu preciso o quê? De estar usando, né? Agora eu preciso ter minha busca individual ao Senhor, né? Eu tenho minha busca individual e também uso através desse serviço que eu vou ser mais edificado, né? Então, nessa época, eu queria encorajar os irmãos. Busca mais o Senhor, né? Individualmente. Se você não tinha um hábito tanto de ler o alimento diário, busca ler o alimento diário em sua casa, né? O jornal Árvore da Vida, né? Esse no último que chegou, o jornal 340, ele vem falar tudo, fala sobre essa palavra que a gente vai ver hoje, sobre a volta do Senhor, como viver o presente século. Nós temos tudo, você tem isso nas suas mãos, na sua casa. Então, usa isso, essas ferramentas, para levar a prosseguir, né? Louvado seja o Senhor, os irmãos se dispõem através dos serviços, mas eu preciso também estar buscando o Senhor, né, através da minha busca individual, para ter um viver coletivo, através da leitura, oração. Não fique entediado na sua casa, né, com notícia que tem sobre a Covid aumentando, uma nova variante vindo, mas eu ore, né? E talvez, em vez de eu ficar pensando muito nisso, pô, eu preciso de orar, dobrar meu joelho e orar, para o Senhor cuidar, para o Senhor livrar de oração, né? Nós tivemos a experiência no último domingo, né? A oração de guerra, nós vimos o Senhor agindo através. Quem teve essa experiência? Eu tive a experiência de ver o Senhor fazendo através da oração de guerra, né? Eu e minha família tiramos essa hora e oramos ao Senhor ali, o Senhor respondeu. Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. E por fim, sobre o tripé da vida da igreja, né? O labor de amor que eu acabei de falar, sobre o cuidado, né? Essa rede de cuidado, e nossa busca também, cuidando dos irmãos, através de WhatsApp, através de redes sociais, eu até mesmo, se tiver puder ter contato com eles também, amém. Né? Nós vamos para o terceiro ponto, que é a perseverança da esperança. Aleluia! Senhor Jesus. Perseverança da esperança. Aleluia! Nós temos a esperança, né? A nossa esperança é na volta do Senhor. Qual a sua esperança? Ter um carro zero? Ter uma casa? Sim, você pode ter esses projetos. Mas o principal, a nossa referencial é a volta do Senhor. Nossa vida vai passar. Eu tenho uma vida aqui nessa terra, ela é limitada, no máximo 100 anos, ou não sei quanto que Deus propôs para mim, mas eu preciso então ter uma esperança na vinda do Senhor, no meu futuro. Então eu preciso de ter uma vida cheia de esperança, né? A minha fé crescendo, eu cuidando dos irmãos no labor de amor, cuidando da minha família e tendo uma esperança, tendo um foco, né, na volta do Senhor, que Ele vai vir. O Senhor virá e não tardará. Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 6 e 7. Que fala, né? Nisto exultai, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Então, as provações mostram elas mostram que nós precisamos de ter mais perseverança, né? Todos nós temos provações, todos nós enfrentamos algum tipo de luta, mas essa luta, nessa tribulação, ela precisa de gerar em mim mais perseverança, e uma perseverança da esperança. E se o Senhor mandou uma situação na minha vida, é para me levar a crescer, né? Igual fala, nisso exultais embora, no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu preciso ser contristado por tribulação, né?
Talvez a gente reclama do que a gente está passando, mas o Senhor está dando a oportunidade de eu ter essa tribulação, para quê? Para me amadurecer, não para me aprender com essa tribulação, eu depender mais do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ora, qual época que você ora mais? Quando você está passando por dificuldade ou quando a sua vida está um mar de rosas? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente dobra o joelho, não é? Então, quando eu oro, eu ganho mais de Deus. Por isso que Deus é amoroso e Ele manda tribulações para nós. Né? Não que Ele queira ver nós sofrer, mas que Ele quer a gente na presença dEle. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nossa fé está sendo apurada. Nós recebemos o Senhor, nós entramos para dentro de um cadinho, né? A vida da igreja é um cadinho. Que é isso? Cadinho assim onde se purifica o ouro. Pega o ouro ali mineral, põe em temperatura e vai, né, vai esquentando ele ali até ele sair todas as impurezas. Nossa fé também está sendo desse jeito. Nós ganhamos o Senhor e estamos sendo trabalhados dia a dia. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esses itens, eles nos levam a crescer na vida da igreja. Né? Queria encorajar você, não o sinta desanimado. Né? Vamos viver segundo esse tripé da vida da igreja. Né? Senhor Jesus, esses itens são cruciais para o nosso viver. Né? A fé, eu preciso de ter fé a cada dia. Labor de amor, né? Amar os irmãos, que é um fruto do Espírito. E também a perseverança da esperança. Isso vai nos levar a prosseguir a cada dia. Não desanime. Talvez você já tenha 20 anos de vida da igreja. Está pensando em desanimar? Não desanima. Corra. A perseverança, ela precisa de ser algo constante. Eu não posso desanimar. Perseverança mesmo diz, é perseverança, ser perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Aleluia. E tendo esse viver, irmãos, que eu falei, né, apenas uma introdução, ele vai levar a gente a ter fruto. Deus quer que nós tenhamos, que a gente tenha fruto na vida da igreja. O meu viver precisa de ser um viver que dê fruto. Senhor Jesus, através de ouvir a palavra do Senhor, através de desfrutar o Senhor, eu preciso de ter fruto. Eu não posso, né? Um pé de manga não pode dar jabuticaba. Né? Um pé de jabuticaba dá jabuticaba. Então, se eu busco o Senhor, obviamente eu vou ter que meu fruto vai ser amor. Eu preciso ter esse amor. Se eu não estou amando tanto, é um termômetro que mostra que eu preciso de buscar mais a Deus para que eu dê esse fruto. Né? Então, eu queria ler aqui com vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Outra vez, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, na verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Está vendo? Então, à medida que eu vou, né, prosseguindo, eu preciso, né, desse item que eu falei, o sexto item, que são as reuniões, né, as palavras são dadas para nós, a palavra profética que está sendo dada para nós. Eu preciso de receber essa palavra, né, como palavra de Deus, não palavra de homem. Né? Aqui mostra o exemplo dos Tessalonicenses, né, que fala que outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus, que tendo recebido a palavra de nós ouviste, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homens, e sim como, na verdade, a palavra de Deus. Aleluia, que eles receberam a palavra como palavra de Deus. Ao receber a palavra, não duvide, receba ela e pratica como palavra de Deus. Vamos ser simples. Talvez você fale assim, eu já conheço esses 5 itens, invocar, ler e orar. Mas o que? Vamos ser simples, vamos praticar. Vamos praticar essa palavra, amém? Receba ela como palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Se você crê na palavra, pratique a palavra de Deus, o que tem ouvido, né? Os irmãos que estão à nossa frente, vamos estar praticando a palavra que eles têm feito por nós. Senhor Jesus. E aqui fala em 1 Tessalonicenses ainda, no versículo 14 até o 16. Senhor Jesus. Fala assim: tanto é assim, irmãos,
e vos tornastes imitadores da igreja de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradaram a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aqui mostra, né, que questão de dar fruto, nós precisamos ser esses filhos de Deus que dá fruto. Aqui mostra sobre os judeus. Os judeus, o Senhor Jesus veio para eles, mas eles não receberam como Messias. Eles não queriam, talvez, uma pessoa com um rosto que eles falam, aqui na Bíblia mostra que Jesus tinha um rosto sofrido, né? Ele veio montado no jumentinho, mas eles talvez queriam que o Messias viesse como um rei grandioso, montado numa grande mula, com as vestes esplendorosas, uma pessoa, né, formosa, mas eles o rejeitaram, até que o mataram, o crucificaram ali. Então, né, nós vamos ver, de acordo com o título dessa mensagem, né, aprendendo com a parábola da figueira, é que o Senhor veio para eles, mas eles não receberam. Nós também, irmãos, Deus nos deu essa oportunidade de conhecer Ele. Nós estávamos perdidos no mundo, né? A gente não tinha salvação, mas nós viemos a crer no Senhor, conhecer a Sua palavra. Nós não podemos, né, desmerecer isso que nós recebemos. Nós não podemos desfazer, abandonar, não dar valor, né? Então nós precisamos de dar valor ao que o Senhor tem dado para nós. Aqui fala, né? Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Os judeus ali, eles continuaram, né? O Senhor Jesus veio para eles, né? Queria soltar, ele levou diante de Pôncio Pilatos. Eles preferiram soltar um ladrão, né? Uma pessoa com crime, e preferiu soltar ele e crucificar o Senhor Jesus. Mas então, né? Eles preferiram isso e veio o quê? Veio o castigo sobre eles, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aqui em Mateus 21, Senhor Jesus, Mateus 21, versículo 33, nós vamos ler o 33 até o 43. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vamos invocando, irmãos. Aproveita o tempo de sua casa para você ir invocando. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 21. Então, nós vamos ler do 33 ao 43. Ele vai dar para nós sobre isso que eu estava compartilhando aqui. Atentai, do 33 ao 43. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-o de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarravam os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-nos na mesma sorte. E por último, enviou seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos de sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Está vendo? Então, que o Senhor, esse aqui tipifica o reino de Israel. O Senhor Jesus, Deus ali confiou aos israelitas cuidado, né, da nação de Israel. A gente viu que alguns reis foram bons, alguns reis foram maus, né? Senhor Jesus. É até ali que quando o Senhor foi enviou seu filho, Jesus Cristo aqui, nascido de mulher, eles pegaram ele e mataram ele, né? E não aceitaram como Salvador. E continuando no versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a esses lavradores? Senhor Jesus, né? Eles responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados,
e arrendará vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Olha a importância desse versículo. Então, o Senhor Jesus veio para os judeus, né? Mas eles não aceitaram o Senhor como Salvador. Então, ele arrendou essa vinha, né, a outros, que somos nós, os gentios. A salvação não estava para mim nem para você. Ela era para os judeus, o povo ali que Deus tinha escolhido. Mas eles, como eles não quiseram, a salvação veio para nós. Louvado seja o Senhor. Você fica alegre por isso? Ó, Senhor, muito obrigado. Então, ele arrendou essa videira para nós. Agora, essa videira é a igreja. Eu preciso estar cuidando do que o encargo que o Senhor me deu. Aqui fala, né? Fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará vinha a outros lavadores, que somos nós, que ele remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, o Senhor quer meu fruto e quer seu fruto. Não vamos, né, ser como os judeus que, né, talvez você está nessa caminhada da vida da igreja, mas você não quer continuar prosseguindo. Não faça isso. Avance cada dia, né? O Senhor está esperando o seu fruto. Qual fruto? São pessoas? Sim, são pessoas. Mas, além disso, o fruto que o Senhor quer de nós é o amor. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, mostra que o fruto do Espírito é amor. Então, as pessoas do mundo, elas precisam ver Cristo em nós. Elas precisam ver Cristo sendo expresso através de nós. O Senhor deixou essa comissão para nós hoje, né? Ele não está aqui fisicamente conosco mais. O Espírito dele está, né, está vivendo dentro de nós, então ele é o Espírito Santo. E agora ele quer usar eu e você como expressão viva de Deus aqui na terra. Senhor Jesus. Continuando aqui, perguntou-lhe Jesus, 42, né? Nunca leste as Escrituras? Há pedras que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso a vossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado, vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Irmãos, o Senhor tirou né, o reino deste povo e deu para esse povo. Ele está esperando hoje que nós produzimos, né, os respectivos frutos. Nós podemos produzir esses respectivos frutos, né, nessa rede de cuidado, no viver da igreja, as pessoas ao nosso redor. Nós possamos passar literatura para as pessoas, né, fazer uma comportagem semidinâmica. Ó Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. E aqui também, versículo do mesmo Mateus 21, versículo 18 até o 22, até o 20. Vamos ler aqui. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou a figueira? Está vendo? O Senhor viu a figueira, como a nação de Israel é tipificada pela figueira, né? Então ele foi ali pegar um figo, um fruto ali para se alimentar. Mas quando ele chegou ali, ele não viu que tinha fruto nenhum. Como está a sua vida? O Senhor tem ido até você, ele tem visto fruto na sua vida? Oh, Senhor, eu preciso me arrepender, né? E o Senhor quer ver fruto no seu viver. Senhor Jesus, ele amaldiçoou ali e secou imediatamente. Os discípulos ficaram todos assustados, né? Imediatamente uma figueira frondosa secou. Então, eu não posso ser aquela pessoa apenas frondosa, né, que não tem fruto. Quando o Senhor vem em mim, ele precisa de ver fruto do Espírito em minha vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Continuando aqui, o povo de Israel, então, eles foram amaldiçoados, né? Tipo assim, eles perderam a benção. Eles ali, então, sofreram várias consequências, né? Eles perderam ali, o Senhor se deu a nós, os gentios, né? Eles foram levados cativos ali para a Babilônia um tempo, né? Antes ali do Senhor vir, obviamente, né? Mas eles tiveram várias coisas, porque eles estavam se afastando de Deus. Aqui em Isaías 29, versículo 13, a gente vê como foi a consequência. Eles foram desviando gradativamente do Senhor, né? Eles foram endurecendo o coração. Isaías, ó Senhor Jesus.
Isaías 29:13. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra com o seu coração. Não, peraí. Me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. Né, lendo de novo, que eu dei uma embolada aqui, o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas meu coração está longe de mim. Irmãos, será que eu sou aquele que vivo apenas, né, louvando, falando do Senhor apenas com a boca, mas meu coração está longe do Senhor? Senhor Jesus, o Senhor possa nos levar a arrepender, né? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Será que eu aprendi, só aprendi a letra preta só? A fé objetivo não tornou subjetiva em mim? A palavra de Deus precisa fazer parte da minha vida. Eu não posso ter um viver apenas de conhecer a palavra de Deus, como fala aqui, ó, maquinalmente. Eu não sou um computador. O computador guarda muita coisa, mas eu sou um ser humano, feito de corpo, alma e espírito. E o espírito é onde Deus habita, e a alma Deus quer saturar. Então, cada dia vamos ganhar a palavra de Deus como espírito e vida. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, não vamos cair nesses erros. Procurando, talvez a gente vai diante do Senhor, muita gente hoje é assim, eles vão diante do Senhor apenas precisando de coisas, querendo bens materiais, querendo, né, prosperidade, querendo cura, libertação, isso tudo Deus dá, mas Ele quer dar principalmente, o maior item que Deus quer dar para nós é a sua própria pessoa. Nós e Deus mesclado para sempre. Né? Não vamos buscar a Deus apenas com interesses financeiros ou materiais. Continuando aqui em Atos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Atos, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Atos 3, versículos de 13 a 15. Senhor Jesus, perdoa que eu fiz confusão aqui, fui para outro capítulo diferente. Senhor Jesus, Atos 3, 13 ao 15. O Deus de Abraão, Senhor Jesus, Isaque e de Jacó e de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando estes haviam decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, porque nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas do Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Os judeus mataram ele ali, mas nós, eles mostrando esses versículos aqui, eles não aceitaram o Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aqui no versículo em Atos ainda, versículos 4, 10 e 11, fala, né? Tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou a pedra angular. Aleluia. Tá vendo? Então, esses versículos que eu li, né, foi questão mostrando que os judeus não aceitaram o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram a pedra angular. Ela é a pedra de fundamento, é a pedra angular. É a pedra principal numa construção, né? Senhor Jesus. Mas por isso, irmãos, nós não podemos ficar com raiva, com ódio dos judeus, né? Porque eles fizeram isso. Porque no fim dos tempos, né, não vou ler por causa do meu tempo,
Aqui em Jeremias 24, né, 2, vocês podem anotar, Jeremias 24, 2, o 5 e o 8, falam sobre os figos bons e os figos maus. Os figos bons, o Senhor vai usar ainda no final, né, que são os remanescentes de Israel. Então, esses vão ser usados no final. Então, por quê? Porque o Deus, o Senhor, né, dos descendentes de Abraão, né, Deus fez a promessa a Abraão, que a sua descendência seria como a areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Então, essa areia da praia do mar ali, né, os grãos de areia, é a descendência ali dos israelitas. Então, Deus fez uma promessa. E as estrelas dos céus somos nós, né? Então, vamos ler aqui Hebreus capítulo 11, falando disso que eu falei. Então, que o Senhor vai usar o remanescente de Israel. No reino messiânico, né? No milênio, nós vamos ser os vencedores que vamos reinar nos ares, né? E eles vão reinar na terra. Então, aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 12, fala, né? Senhor Jesus. Por isso, também de aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as areias do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Numerosa como as estrelas dos céus e inumerável como a areia que está na praia do mar. Louvado seja Deus, né? Então nós somos o que fazemos parte dessa geração celestial de Abraão. Louvado seja Deus que a salvação chegou até nós. A promessa chegou até nós. Louvado seja Deus. Irmãos, então, né, o encorajamento é para quê? Para que o Senhor possa nos levar a prosseguir a cada dia mais, né? O Senhor nos escolheu, Ele quer levar a gente a prosseguir. E agora, né, nós vemos diante de tudo, queria ler com vocês em Mateus capítulo 24, versículos 32 até o 34, né, que a volta do Senhor, ela está próxima. A volta do Senhor está próxima. Então agora, né, nós precisamos de produzir esses frutos. Nós não podemos estar tendo um viver de qualquer maneira, né? Essa palavra eu não quero expor, não quero te constrangir, mas eu quero te encorajar. A volta do Senhor está próxima. Ela está muito mais próxima de que quando no princípio nós cremos. Então nós precisamos de avançar. O que eu falei até agora, né, mostrando o exemplo de Israel, isso é o exemplo da figueira, né? Ela não deu fruto, ela foi amaldiçoada. Então, irmãos, eu não posso deixar de dar esse fruto. Deus investiu em nós, Ele quer o nosso retorno. Louvado seja Deus. Então, aqui em Mateus 24, versículos 32 até o 44. Mateus 24, 32 ao 44. Vou ler aqui de uma maneira dinâmica, né, que é um autoexplicativo. Vamos prestar atenção aqui. E seguir junto a leitura. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas com respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, e o vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui no versículo 32 fala, né? Pois aprendeis, pois, com a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo.
A gente vê pela história que por volta do ano 70, né, o reino de Israel, a nação de Israel, ela foi, né, devastada. Foi pelo príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. Ele destruiu ali Jerusalém e dispersou Jerusalém por todo mundo. Os judeus, aliás, né, se dispersaram perante todo mundo. Então, né, nós vemos aqui que ficou 2000 anos praticamente sem ter a nação de Israel. Em 1947, o reino de Israel foi estabelecido. Né? A nação de Israel foi estabelecida em 1947. Foi dada ali e os judeus foram voltando para viver ali naquela região de Jerusalém. Aí então cumpriu-se esse versículo, né? Aprendei a parábola do figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então o verão tipifica o quê? A volta do Senhor. Então tudo está caminhando para a volta do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a gente sabe, né, que pelas coisas que a gente vê acontecer, a gente não tem tempo de citar aqui por causa do tempo, né? Então a gente sabe que as coisas que estão acontecendo, tudo indica que o Senhor está às portas, né? A volta do Senhor está muito próxima. Então eu preciso de viver de uma maneira mais digna do Senhor, uma maneira mais, né, prudente, não uma maneira nécia, não com aquelas virgens nécias, né, que não buscaram o Senhor adequadamente, mas eu preciso de buscar de uma maneira mais firme, perseverante, né, como disse no início aqui da mensagem. Senhor Jesus, então a nação de Israel foi restabelecida. Senhor Jesus. Então, né, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler lá, 2 Pedro, ó Senhor Jesus, capítulo 3, versículos 8 e 9. Segunda, né? Estou lendo a primeira aqui. 3, 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Há todavia uma coisa, amados, Senhor Jesus, há todavia, que deveis todavia uma coisa, amados, que deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, né? Então, para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então, nós precisamos de ver que, né, a criação de Deus, né, no Antigo Testamento tem 4000 anos. O Novo Testamento nós estamos em 2021, já tem 2000 anos, né? Então, fala que ali na criação de Deus, ele criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então mostra que será 6000 anos e no 7º dia será o que? O reino milenar. Será o descanso do Senhor, juntamente com os vencedores. Então, né, aqui fala, e nós lemos versículos, que não foi, nem o filho não sabe a hora, mas somente o pai sabe a hora. Mas se a gente for considerar, a volta do Senhor está muito perto. Né? Já se passaram 6000 anos desde a criação, na recriação. E agora nós estamos em 2021. Né? Se a gente fizer uma conta, como foi falado no Elemento Diário, 2020, né? O Senhor Jesus viveu 33 anos e meio. Ele viveu 3 anos e meio do ministério, ele viveu, com 30 anos ele foi batizado. Se colocar essa data aí de 2000 com a idade do Senhor, a gente vê que a volta do Senhor está muito próxima. Né? E quando o Senhor nasceu, aquelas semanas de Daniel foi interrompida. Então, falta uma semana para ser cumprida. Então, deduzindo ela de 30, né, a volta do Senhor está muito próxima. 30 anos menos 7, né, 23. Então, a gente vê que o Senhor está próximo. Né? Lá no Israel, o que acontece? Eles estão fazendo tratados ali, com os mundos árabes já está sendo tratado. Né? Esse tratado de paz está sendo preparado, para que o anticristo possa se manifestar. Então, irmãos, vamos agarrar com mais firmeza. Não quero atemorizar os irmãos e nem falar o dia, né, que o Senhor vai voltar. Mas nós precisamos de ver que o Senhor está às portas. Senhor Jesus. E aqui então, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos de 11 a 14.
Estamos já terminando, tá? Romanos 13, versículos do 11 ao 14. Essa palavra é para mim e para você. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas, e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Aleluia, irmãos. Então digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertar do sono. Nessa noite eu quero despertar do sono, eu quero viver mais pelo Senhor. Fala isso em seu coração. Senhor, eu quero despertar do sono. Irmãos, o Senhor quer levar cada um de nós como vencedor. Ele não quer deixar nenhum aqui para a grande tribulação, nem muito menos para as trevas exteriores. Vamos despertar, porque quando o Senhor voltar, Ele nos leve como seus vencedores. Louvado seja o Senhor. Para isso, nós precisamos ter um viver sóbrio e vigilante. Eu não posso ter um viver relaxado, né? O Senhor é justo. Ele vai dar ali o galardão para aqueles que tiveram um viver sóbrio e vigilante. Ele não vai dar o galardão para uma pessoa que viveu de qualquer maneira, como a gente leu aqui em Romanos 13, né? Como que fala das impudices e dissoluções do mundo, né? As coisas, orgias e bebedices. Não, Deus quer um povo consagrado a Ele, um povo que viva diante dEle. Ó Senhor Jesus. E para encerrar aqui, eu queria ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ó Senhor Jesus, versículos de 4 a 8. Aleluia. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Aleluia! Senhor, porque Deus não, versículo 9, porque Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, isso é um encorajamento para nós, né? Então, vivamos de maneira mais vigilantes. Não é largar tudo. Agora o Senhor está voltando, então, faltam poucos anos, eu vou largar tudo, eu não vou trabalhar mais, eu não vou ter projeto no meu futuro, e aquele que estava pensando em casar não vai casar. Não, irmãos, vamos ter um viver normal. A hora e o dia, só Deus sabe a hora e o dia que Ele vai voltar. Então, vamos ter um viver normal. Nosso trabalho, nosso projeto, nosso plano. Mas o quê? Vamos viver normalmente, mas com o coração no Senhor, com o coração na volta do Senhor. Não vamos viver relaxado. Ah, o Senhor já tarda, eu não vou me preocupar com isso mais, não. Não vou nas reuniões, não vou ler a Bíblia, mas vamos buscar ali, né, com diligência. A gente viu ali que vão ter duas no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Então quer dizer que eles estavam trabalhando. Dois no campo, um será tomado e levado o outro. Então quer dizer que na hora do arrebatamento, as pessoas vão estar trabalhando. A hora e o dia, ele não sabe a hora e o dia. Mas então, eu preciso estar o quê? Sendo revestido, né, do Senhor a cada dia, sendo ganho pelo Senhor a cada dia, né, e que essa palavra possa servir de encorajamento para cada um de nós. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Só fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Para que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor, por essa palavra que o Senhor falou para nós, que ela possa estar se tornando vida em nosso interior, que ela possa estar sendo transformada em fé subjetiva em nós,
Ó Senhor Jesus, ganha mais de nós. Senhor, ganha mais cada dia da sua igreja, avance na sua igreja, envergonhe o inimigo na vida de cada irmão, ó, leva cada um a se prosseguir a cada dia. Senhor Jesus, também lembra nessa noite, Senhor, dos que estão enfermos, dos irmãos que estão com Covid. Ó, Senhor, guarda a sua igreja contra a contaminação desse vírus. Senhor, proteja nesses dias difíceis a cada um que está nos vendo, a cada visitante que entrou para ver essa palavra. Supre cada um, abençoe os lares, em nome de Jesus. Amém.